Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que nos reuniu em Cristo por amor. Louvado seja o nosso Pai, o nosso Deus eterno e santo. Amados, com muito prazer que eu venho aqui essa noite. E é com muito prazer também que trago essa palavra. Preparei algo aqui, estudando em casa um pouco a palavra. De todo modo, eu quero dizer diante da igreja, ao nosso amado Espírito Santo, que Ele tenha lugar aqui. Glórias a Deus. Para darmos início já então à palavra. Obrigado, Gi. Para darmos início à palavra, eu peço que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor que é santo, o Senhor que é bendito, o Senhor que sabe de todas as coisas. Aleluias, glórias a Deus. Nós vamos ler só a segunda parte, a parte que nós ouvimos muitas vezes e que hoje eu gostaria de falar um pouco disso. Amém? Todos acharam? Os que encontraram a palavra, se coloquem de pé em nome de Jesus, em referência a esta palavra maravilhosa do nosso Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Glórias a Deus. Diz assim: a oração do justo é poderosa e eficaz. Repitam comigo em nome de Jesus. A oração do justo. Amados, em nome de Jesus. Repete aqui comigo. Coopera aqui com o pregador, amém? A oração do justo é poderosa e eficaz. Glórias a Deus. A igreja pode tomar assento. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que o Senhor é maravilhoso. Então curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para compreendermos essas coisas, além de tudo que já nos foi ministrado. Espírito Santo de Deus, eu entrego neste momento ao Senhor o meu intelecto, as minhas faculdades mentais, para que seja trabalhada pelo Senhor e assim eu possa expor de maneira clara e objetiva a tua palavra, a fim de que todo aquele que aqui está seja edificado por meio da verdade que vem do Senhor, e em nome de Jesus que a tua palavra venha cumprir com o propósito pela qual ela foi enviada. Senhor dos exércitos, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja para ser ministrada por ti, em o nome de Jesus. Obrigado e amém. Glórias a Deus, amados. Ouvimos muitas vezes falar dessa palavra. Muitas vezes nós repetimos essas mesmas palavras. Não é verdade? Dizemos: a oração do justo é poderosa e eficaz. Em outras traduções diz: a oração do justo vale muito em seus efeitos. Mas então eu disse, como tenho muitas traduções e ambas falam da mesma coisa, mas eu procurei um pouco dentro desse aspecto da oração, e é disso que eu queria falar essa noite. A importância da oração e o poder que ela tem de exercer na vida do cristão. Glórias a Deus. Estamos prontos para receber esse alimento da parte do papai. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se mantenha atento aí, querido. Então, é interessante você entender algumas coisas, e
a transliteração da palavra. Essa, por sua vez, é um verso que ele não começa aqui. Essa, como eu disse, é a segunda parte do verso, do versículo 16 do capítulo 5 do livro de Tiago. E esse verso, ele vem junto com outras coisas implícitas nele. Olhem só. O apóstolo Tiago começa dizendo nesse versículo: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E aí ele encerra com aquilo que a gente leu no início. Porque então o apóstolo Tiago diz que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Por que então ele diz antes que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros? Uma coisa nós precisamos compreender, amado. Quando eu li esse texto, eu falei, então o Senhor não ouve minha oração. Primeira coisa que veio na minha cabeça, porque as Escrituras declaram que não há nenhum justo, nenhum sequer. E aí o nosso amado Espírito Santo, que não deixa as coisas em meio às palavras, ele veio me dizer: ainda que você ande em justiça, ainda que você tenha um coração bondoso, ainda que você dê a sua vida para ser queimado pelo teu irmão, nada disso te justificará diante do Pai. A única coisa que pode nos justificar e nos tornando então justos é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes, amados, nós deixamos de entrar em oração, deixamos de colocar um coração sincero e em paz diante do nosso Senhor, porque ficamos imaginando: poxa, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Olha, eu fiz isso e fiz aquilo, e isso entristeceu o meu pai. Nós sim precisamos, claro, amados, ter uma consciência do pecado e aquilo que ele faz. O pecado, de fato, ele nos afasta de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a única coisa que vai te justificar para você entrar na presença do teu Pai é a fé na obra de Jesus Cristo de Nazaré. Para que nós tenhamos então o que esse texto está dizendo, para que nós tenhamos as nossas orações respondidas, é necessário caminhar em santidade, em justiça, mas é necessário algo muito maior: a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Eu ficava me perguntando antes de conhecer a Jesus: Jesus, por que tem tanta pessoa boa na terra, e as pessoas têm um coração bom e fazem boas obras, obras de caridade, e mesmo assim vivem, parece que isoladas do mundo, não são felizes, não têm uma alegria em seu coração? Isso antes de conhecer Jesus, amados. E depois que eu conheci Jesus, eu comecei a compreender que as Escrituras vão dizer, na verdade não é que eu fui compreender, as Escrituras vão dizer que as nossas obras sem Jesus, amados, é como trapo de imundícia diante do Senhor. Glórias a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário que a gente tenha uma consciência de que ainda que eu faça muito para o Senhor, ainda que eu trabalhe na obra do Senhor, ainda que eu visite muitas pessoas, lares, ainda que existem pessoas sendo libertas por meio da pregação que eu mesmo faço, existem pessoas sendo curadas, nada disso vai me justificar diante do meu Pai, se eu não tiver a convicção que Cristo Jesus é que faz todas essas coisas, que fez por mim e fará através de mim. Todos estão entendendo? Glórias a Deus. Já quero começar assim, porque nós precisamos compreender certas coisas, amém? A missionária ministrava aqui no louvor, e ela falou sobre um peso que ela sentiu, e a igreja, eu tenho convicção no meu espírito, que precisa compreender certas verdades da parte do Senhor.
Amados, o fato de eu vir para a igreja, cumprir o ritual dos domingos, de estar aqui, bater o meu ponto aqui, isso não me faz um cristão salvo. Isso não me faz salvo. Glórias a Deus. Eu sei que nós já sabemos dessas coisas, mas eu preciso lembrá-los disso. Assim como eu também preciso ser lembrado disso. Estou dizendo para vocês então que vocês não devem vir para a igreja de maneira alguma. Esse é o lugar que o papai vai te alimentar. Esse é o lugar que você vai sair daqui edificado, se de fato você vem para cá com o coração propício e humilde a amar o Senhor, a apaixonar-se por Ele, a compreender aquilo que Ele está nos dizendo e praticar essas coisas. Eu preciso trazer o Evangelho para a maneira prática da minha vida. Glórias a Deus. Eu preciso praticar o Evangelho mais do que simplesmente pregá-lo, mais do que simplesmente ler. Eu achei muito interessante o que o pastor Elton esses dias colocou lá naqueles status do WhatsApp, sabe? Eu não sei de quem é a frase, mas eu vou usá-la aqui de qualquer forma. Certo rapaz foi perguntado, um homem de Deus foi perguntado: o que é mais importante para você? Oração ou a leitura da palavra? E esse homem muito sábio, com a sabedoria que Jesus nos ensina, ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Portanto, um pássaro ele não voa com uma asa só, não é verdade? Assim também é a vida do cristão. Sem o conhecimento da palavra, sem o conhecimento da verdade, nós caminhamos e aí o perigo é de qualquer vento de doutrina nos levar para qualquer lugar. E muitas vezes, sem o conhecimento de Cristo, melhor dizendo, todas as vezes, sem o conhecimento de Cristo, que um cristão quer caminhar, ele se perde. Ele se perde. E aí a outra parte é a oração. Sem oração, querido, nossa vida cristã está fadada ao fracasso. Isso é um fato. Só um minuto. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, entrando mais nesse quesito da oração por meio da fé, é muito comum você ver pessoas tentando resolver as suas questões, a sua vida, de diversas formas. Começa a fazer as coisas e não dá certo aqui, não dá certo ali, e aí eu tomo uma decisão aqui, eu tomo uma decisão ali, e aí eu vejo que nada mais dá certo, e aí o que vai acontecer? Eu vou orar. Não é verdade? Não é muitas vezes assim que acontece? Faço de tudo, aí eu vou orar. Ah, não está dando mais certo, então eu vou orar, porque aí só Deus que vai conseguir resolver esse negócio. Eu quero te dizer o seguinte essa noite, presta atenção, isso é muito importante. Amado, a oração não deve ser o seu último subterfúgio, não deve ser a sua última recorrência, deve ser a primeira, o princípio. Jesus disse: buscai ao reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando ele diz, então, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele está dizendo, primeiro, busque a vontade de Deus. Busque o que é prioridade para Deus em tua vida. Às vezes nós, com os nossos olhos naturais, achamos que o Senhor quer tratar em áreas da nossa vida que muitas vezes Ele está achando que isso não é prioridade. Ele vai dizer para você, isso não é prioridade. Olha só, muitas vezes a sua vida financeira, a sua família não é prioridade. A prioridade no Senhor é tratar o teu coração, o teu caráter primeiro. Está escrito, sem santidade ninguém verá a Deus. E é por isso que muitas vezes muitos cristãos param no meio do caminho.
Sabe por quê? Porque tratar no caráter dói. A verdade é que quando o Senhor nos traz para perto, nos traz com amor, mostrando quem é Jesus, e de fato Ele é amor, e aí começa uma vida de transformação. Eu gosto muito de dar esse exemplo, amados, só para poder ilustrar um pouco melhor. Eu, quando servi ao exército no ano de 2007, eu passei por um período de adaptação. Todo homem que se alista no exército e é chamado para integrar as fileiras do exército, ele passa por um período de adaptação, que eles chamam. E esse período não é nada mais, nada menos do que 3 meses, pelo menos. Amados, e esses 3 meses, a vida de um civil sendo transformada na vida de um militar. Amados, isso, para quem vê de fora, fala lindo. Uma mãe que vê o seu filho integrando as fileiras do exército, fala, uau, meu filho agora vai virar homem. Não é verdade? Muitas mães pensam isso, eu já ouvi isso de muitas mães. Agora meu filho vira homem, agora ele passa de ser menino para um caba macho. Vai integrar as fileiras do exército. Mas, amados, os 3 primeiros meses, eu não quero, meninos que não se alistaram ainda, eu não quero que vocês fiquem com medo, amém? Não é isso que eu estou querendo dizer aqui não, tá bom? Amém? Mas é uma realidade que vocês vão entender logo o que eu estou querendo dizer. Os 3 primeiros meses da nossa vida militar, são 3 meses de adaptação. E ninguém consegue se adaptar a algo que nunca viu na vida de maneira fácil e simples assim. Mas aquilo é empurrado em você. Você vai sendo forjado. Essa é a palavra que eu mais ouvi durante os 3 primeiros meses da minha vida dentro do exército. Você está tendo o seu caráter forjado. Você está tendo o teu corpo forjado. Isso lhe parece algo dentro das Escrituras? Nós temos uma vida totalmente mundana lá fora, uma vida totalmente entregue às coisas do mundo, e quando viemos para Cristo, achamos que vai ser numa boa, vai continuar tudo como era, mas na verdade o Senhor começa a nos moldar. Lembra-se de Jeremias 18, quando ele diz que quebra o vaso e faz de novo. Amados, a nossa vida de oração não pode ser uma vida baseada nas minhas dores, nas dificuldades. Eu tenho sim que expor isso diante do Senhor, e isso é bom, mas eu não posso ficar só de lamentação diante do meu Senhor. Eu quero entender o meu Pai, como que é o coração dele, de que forma ele vai me transformar, e para isso eu preciso entrar numa vida de oração, que de fato eu tente entender o coração dele. E aí, os moldes do Senhor são diferentes dos que a gente entende que são certos, que são corretos. Por que eu estou dizendo? Por que eu comparei com a vida no exército e adaptação? Porque nós vivemos uma vida civil e acha que tudo isso é normal. Mas quando você entra no exército, você tem muitos padrões da sua vida mudados e moldados. Quando você vem para Jesus, acontece a mesma coisa. Você tem muitos padrões que você entendeu durante toda a sua vida. Você viveu achando que aquilo era correto, achando que aquilo era certo. Mas quando você conhece a Jesus, Ele começa a mostrar quem é de verdade para você. E você fala, uau, como eu estava enganado. Só que para isso você precisa abrir o teu coração. Abrir o teu coração. E abrir o teu coração não é você fazer uma cirurgia e abrir o teu peito, tirar o teu coração da mãe e deixar ele batendo. Não, não tem nada a ver com isso. Amém? Desculpa a comparação, foi complicado agora. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem que abrir o teu coração e abrir a tua alma para Deus entrar. A tua alma para Jesus. E de que forma que a gente faz isso? Por meio da adoração. Por meio da oração. Quando você entra numa oração em que você sabe que o Senhor tem algo para te falar, e muitas vezes você não sabe que Ele tem algo para te falar, mas você entra e você com fé
acreditando que você está falando com o teu Pai, sem sombra de dúvidas, você começa a fluir de maneira diferente. Por que que muitas vezes, amados, a nossa oração, a oração de muitos é um peso? Por que que muitos não conseguem ter uma vida constante de oração? Porque a oração se torna um peso. Mas quando na verdade ela não deveria ser um peso. O Senhor está nos chamando para um relacionamento, está nos chamando para mais para perto. É isso que Ele está dizendo e fazendo por nós. Mas muitas vezes o nosso coração não compreende isso, porque nós não vamos a Deus para compreender o coração dEle. A maioria das vezes nós vamos para Deus para requerer algo das mãos dEle que Ele possa nos dar, e isso é ruim. Ainda que o teu pai queira te abençoar, ainda que o papai queira nos abençoar, e nós não podemos tomar isso como algo vão e vazio. Eu tenho que vir a Deus somente a clamar quando eu estou precisando de algo. Não, não é assim que funciona. Nenhum pai, nenhuma mãe ama com todas as suas forças. O pai e a mãe amam o seu filho, amém? Mas nenhum pai, nenhuma mãe sente prazer em dar as coisas para os filhos que só pedem as coisas. É ou não é verdade? Nós como pais e mães não temos prazer em dar ao filho tudo o que ele pede. Isso até é ruim para ele. Vai se tornar uma criança mimada, um adolescente mimado, um adulto mimado. Está aí uma pessoa que terá insucesso com certeza. Por isso hoje nós ouvimos e vemos tantos adultos que pensam somente em si mesmos, que pensam no seu ego, que pensam nas suas dificuldades, nos seus problemas, e o próximo que deixa ele para lá. Amados, eu sei que eu quero falar de oração aqui, é disso que eu quero falar. Eu sei que eu falei para vocês no início do culto que nós vamos falar sobre oração e a importância dela em nossas vidas. Mas é necessário que a gente compreenda essas coisas, porque como o Tiago disse, a oração do justo é poderosa e é eficaz. Glórias a Deus. Vamos continuar então em nome de Jesus. Então entendemos aqui que a oração deve ser o princípio e não o final. Amém? Em muitas situações nós vamos precisar começar orando, permanecer orando e no final orar para adorar o Senhor. É isso que o Senhor espera dos seus filhos. Amém? Glórias a Deus. Pois bem, já falamos aqui que a justificação é por meio de Jesus e não pelas obras que faço. Então, eu quero te dizer algo antes de entrar nesse outro aspecto da oração. Amados, muitas vezes nós temos uma leve mania que trazemos da nossa vida civil para cá, se assim eu posso dizer. Uma mania que muitas vezes não nos permite entrar na presença de Deus com o coração totalmente voltado para Ele. E qual que é ela? A mania de achar que Deus Ele não vai me ouvir. A mania de achar que, poxa, mas às vezes parece ser algo tão bobinho que eu vou falar para o Senhor aqui. Então Ele não vai me ouvir. Queridos, deixa eu te contar um segredo. O apóstolo Tiago diz que se nós pedimos algo ao Senhor, Ele nos dá. Ele está falando a respeito da sabedoria, mas Ele está dizendo a respeito da oração também. Ele nos dá deliberadamente. E aí ele vai concluir esse verso dizendo: não pensem vocês que se pedirem algo ao Senhor com uma reserva no coração, vocês receberão. O que ele quer dizer? Se tu entrar na presença de Deus, se entra na presença de Deus
pensando: será que o Senhor pode mover isso? Será que Ele vai fazer? Amado, esquece. Nem começa a orar se for assim. Primeiro pede para o Senhor: Senhor, me ajuda a crer. Me dá um entendimento, uma mente cristã e um coração quebrantado, para que eu possa crer de fato que o Senhor está respondendo esta minha humilde oração. Glórias a Deus. Porque, amado, uma oração sem fé, não temos como agradar a Deus. Hebreus vai dizer isso. Sem fé nós não temos como agradar o Senhor. Isso é uma realidade. Mas aprendemos também que com fé, então, o contrário disso também acontece. Nós agradamos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebi respostas da parte de Deus, queridos, com o simples fato de dizer ao papai: papai, o que eu devo fazer agora? Me fala, eu não sei agora para onde que eu vou. Até aqui o Senhor nos abençoou, mas aqui eu preciso caminhar de novo. Preciso começar a fazer de outra forma. Há uma outra atividade. Estou falando do meu trabalho secular. Há uma outra atividade que me deram lá. Eu falei: papai, eu não sei como fazer. O Senhor me ajuda. Parecia algo muito bobo, e assim o Senhor fez. O Senhor me ajudou. Ele me mostrou um caminho que tinha para fazer lá. Eu nem imaginava. E aí Ele me mostrou, e foi legal, porque eu pude perceber o Espírito Santo querendo fazer algo ali. E foi bom, porque na hora que eu mostrei o que eu estava fazendo para o meu superior, para o meu chefe, ele ficou super feliz. Falou: eu nunca imaginei que dava para fazer dessa forma. Eu falei: eu também não, mas glórias a Deus por isso, né? Você percebe que coisas pequenas, se você de fato crer, falar: o Senhor vai me ajudar. Ele me trouxe aqui, o Senhor me ajuda. Então Ele ajudou, e aí eu fui além daquilo que eu imaginava que eu poderia ir. Muitas vezes, amados, nós receberemos respostas de Deus desta maneira, de maneira imediata. Receberemos sim. Só que existem muitas outras vezes, muitas outras questões e situações que nós precisaremos perseverar em oração. E nesse ponto, eu oro para que vocês compreendam tudo aquilo que eu tenho para dizer. Mantenham-se atentos em nome de Jesus, porque isso é muito importante para a tua vida e para a minha vida, amém? Abram lá o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Louvado seja Deus. Diz assim: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Repitam comigo em nome de Jesus: orar continuamente e jamais desanimar. Seja convicto disso. Receba essa convicção em nome de Jesus. Porque quando você repete, você não está sendo só apenas um papagaio, como muitas pessoas pensam. Você está declarando sobre a tua vida o que você tem que fazer, e o Espírito Santo vai te ajudar a fazer. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 2 ele vai dizer: ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faça-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não quis dar atenção. Todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna,
farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-lo? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Glórias a Deus. Vamos entender juntos essa parábola, se assim o Espírito Santo nos permitir, em nome de Jesus. Eu fico preocupado com algumas coisas que eu ouço por aí. Não que eu ouça muitas pregações, mas algumas que eu ouvi, fiquei meio preocupado. Algumas pessoas comparando esse juiz com Deus. Amados, não é isso que Jesus está falando aqui, amém? Ele não está comparando, ele está contrastando, é diferente. Não há como comparar alguém que é injusto com o nosso Deus. Ele está dizendo aqui que Deus, ele é soberano. E aí ele diz: o juiz, que ainda que seja injusto, ele, por causa da perseverança daquela mulher, da insistência dela, ele disse: eu vou atender ao pleito dela, eu vou fazer justiça a essa mulher, porque assim ela para de me importunar. Então Jesus vai concluir dizendo: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Muitas vezes nós achamos mesmo que uma resposta da parte de Deus parece ser demorada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e traçar um paralelo com a própria palavra. Eu fico imaginando Zacarias e Isabel. Bem, Jesus, os nomes não são tão assim. Zacarias e Isabel clamando para receber um filho, clamando para receber a vida de um filho. E por quanto tempo eles clamaram? Aí certo dia aparece um anjo lá para Zacarias. Ele estava no serviço de sacerdócio, e esse anjo disse a ele: olha só, vai ter um filho, varão, a mulher está grávida. Ué, mas como é que aconteceu isso? Ficou mudo. Mas eu fico imaginando quanto tempo eles clamaram ao Senhor para que o Senhor enviasse um filho. Zacarias já era de idade, e por um grande período eles clamaram ao Senhor, eu tenho certeza. Mas vejam, se o Senhor cumpre essa promessa de dar a eles um filho, no momento em que eles clamavam, o propósito de Deus, que era muito maior, não poderia ter sido pleno. João, o Batista, ele deveria nascer próximo à vinda do Messias, para que as Escrituras se cumprissem. A voz do que clama no deserto era este menino. Eu imagino até que Zacarias, por sua idade, já não tinha mais o vigor para poder brincar com João e fazer tudo o que ele queria fazer na sua infância. Mas o propósito de Deus na vida deles era muito maior. Muito maior. Então João nasceu no período que ele tinha que nascer. A promessa se cumpriu no período que tinha que se cumprir na vida de Zacarias.
Amados, muitas vezes nós deixamos de perseverar por achar que está demorando para a promessa se cumprir. É ou não é verdade? Muitas vezes deixamos de perseverar. Quantas vezes já me peguei deixando de orar por certa pessoa por achar que já não tinha mais jeito. E o Senhor sempre me vinha com aquela graça misericordiosa pela minha vida e diz: olha só, eu não desisti de você. Por que tu está desistindo? Toma aquele pedala no pé do ouvido do papai e aí volta para o caminho. Só que muitas vezes, amados, nós deixamos até de ouvir o Senhor por causa da dureza do nosso coração. Deixamos de ouvir a Deus porque o nosso coração muitas vezes está em primeiro lugar em nossa vida, quando na verdade o primeiro lugar deveria ser dele. Não é verdade? Não é verdade, amados? Se eu estiver falando alguma mentira aqui, me corrijam, por favor. Recebam isso da parte do Senhor, do nosso papai, como aquele que quer ver você mais perto de novo, porque você se afastou. Recebam isso da parte do papai, não como simplesmente um puxão de orelha, mas ele está dizendo para você: filho, filha, nesta noite eu estou te mostrando o caminho de volta. Coloque o teu coração em mim. Deixe de colocar o teu coração nas coisas que já te assolaram um dia. Da forma como você fez lá atrás não deu certo, filho e filha. Por que está tentando de novo fazer isso? Vem, chega mais perto, eu estou te chamando. Para de ter o coração endurecido, filho. Filha, para de ter o coração endurecido, vem para mais perto do papai, porque o papai sim sabe o que é bom para você. Eu sei o período certo de cumprir cada promessa em tua vida. Ainda que você pense que deve ser agora, e por que, Senhor, não foi agora? Ainda que você questione ao Pai: Pai, por que não foi agora? Ele sabe dizer qual é o momento certo. Muitas vezes nós deixamos de lado essas coisas, porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Não desanima não. Ei, desanima não. É hora de vir para mais perto. É hora de ouvir a voz de Deus falando com você. Não deixe que esse peso no teu coração, esse peso na tua vida, por longos dias e anos de oração, e parece que nada mudou. Ei, para com isso agora. Para agora. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele já sabia cada passo teu. Nem por isso Ele deixou de te chamar para perto. Nem por isso Ele deixou de morrer naquele madeiro, de verter o sangue dele, aquele sangue dele vertido te dá acesso livre à sala do trono. Conseguem compreender isso? Não se martirize, não se culpe demais. Tudo que você fez até aqui foi tudo uma permissão do Senhor. Agora quer dar mais permissão para Ele? Diga sim, eu quero. Diga sim, eu quero. Então abra o teu coração, chega mais perto e sinta Ele te tocar
transformar cada área da tua vida. Entrega no altar do Senhor as coisas que te preocupam. Entrega no altar do Senhor as coisas que te assolam. Entrega no altar do Senhor, porque Ele há de fazer aquilo que de fato vai edificar a tua casa. Porque está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E deixa eu te dizer uma coisa: se você trabalha para edificar a tua casa com base nas Escrituras e base naquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua família, há de prosperar, porque assim o Senhor tem dito para todos nós por meio da tua palavra, que os pensamentos que Ele tem sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos de te fazer prosperar e de não lhe causar dano. Ei, chega de murmuração. Chega de achar que você pode tudo, que você é Superman, que você é Supergirl. Deixa o super-herói de verdade te mostrar quem ele é. Deixa o cara que te salvou de verdade te mostrar quem ele é na tua vida. Para. Por um breve momento, para. Deixa de lado tudo o que passou e convida Jesus para governar a tua vida de novo. Jesus, eu sei que o Senhor governa a minha vida. Eu sei que até aqui o Senhor me abençoou, mas eu sei que em algum momento eu tropecei, em algum momento eu fiz algo que não te agradou de fato, mas eu quero entrar num caminho de santidade de volta, para que as minhas orações voltem a tocar o coração do meu Pai, e eu atraia a presença dEle para cá com a minha fé. Ele te ama. Não se esquece disso. Hoje é dia dos pais. Deixa o papai de verdade te tocar e te trazer para perto. Querido, muitas vezes nós nos questionamos. Existem vidas aqui que não entenderam ainda o que é ser cuidado por um pai, o que é ser cuidado e lapidado por um pai. Existem vidas aqui ainda, amados, que estejam aqui há muito tempo já, e outras nem tanto tempo assim, que nem sabem ainda o que é ser cuidado, o que é pedir algo para o seu pai, e o seu pai te dá de bom grado, porque você nunca teve isso na sua vida, na sua infância, na sua adolescência. Você não entende ainda essas coisas, porque você ainda não chegou tão perto. Mas deixa eu te contar um segredo que é bom para a tua vida: pode chegar perto, porque Jesus Cristo já nos deu isso naquela cruz, naquele Calvário. Ele disse para nós: Pai, está consumado, Pai, está consumado. Portanto, naquele momento Ele rasgou o véu e nos deu o poder de entrar na presença de Deus. Ei, deixa teu pai te cuidar. Vai para longe não. Se põe no caminho de volta. Amados, além da perseverança que Jesus quer nos mostrar que devemos ter em oração, Ele quer nos mostrar mais um pouco de intensidade. Precisamos ser um pouco mais intensos no Senhor. Muitas vezes, não são poucas elas, muitas vezes, nós temos sim uma vida de oração, mas a intensidade, ela está lá embaixo. Ficamos menos intensos. Parece até que o fogo se apagou, não é verdade? Mas deixa eu te contar mais um segredo. Se ainda tiver uma brasinha, brasa, sabe? A gente gosta de churrasco, a gente olha para aquela brasa ali pegando, né, meu irmão? Aquela brasinha ali, às vezes fraquinha. E quando você começa a abanar e a soprar, o que acontece? O fogo pega de novo.
Deixa o Senhor soprar no teu coração. Deixa o Senhor soprar no teu coração. Fôlego de vida. Fôlego de vida. Se a tua vida de oração já não era mais a mesma, se a tua vida de oração estava fria ou morna, permita o Espírito de Deus te falar essa noite que você pode ser avivado, que você vai ser avivado e que você está sendo avivado. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai muito ao encontro daquilo que Jesus nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele fala de perseverança. Persevere, não pare, não é momento de parar. Não é momento de ficar prostrado. Não é momento de se deixar levar pela circunstância ou pela situação. É momento de perseverança, de luta, de batalha. Estamos em guerra. A oração, queridos, só vai fazer de fato sentido para o cristão, para o crente, quando nós compreendemos de fato que nós estamos em guerra. Mas guerra contra quem, amado? Guerra contra a minha carne, eu não consigo parar de pecar. Guerra contra quem? Contra o meu vizinho? Guerra contra o meu patrão, contra o meu chefe? Essa que é a guerra? Efésios capítulo 6. As escrituras vão dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados e potestades. Ele vai continuar dizendo que Ele nos deu uma armadura para guerrear. Couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, sandálias do Evangelho da paz, capacete da salvação. Essas são as armas da nossa milícia. A oração, ouvimos dizer tantas vezes que a oração é uma arma, mas na verdade, o que eu compreendo é que a oração é a própria guerra. Quando você entra em oração, você entra para guerrear. E as suas armas estão explícitas no livro de Efésios capítulo 6. As nossas armas estão explícitas lá. Portanto, para romper em oração, muitas vezes é difícil. E por que é difícil? Romper em oração, romper com a minha carne, romper com as dificuldades, porque eu deixo de exercitar isso. Se você quer ficar forte de alguma forma, você precisa exercitar, certo? Glórias a Deus. Eu preciso me exercitar. Se alguém que começa a treinar numa academia, o cara chega lá e quer ficar forte, ele vai uma vez por semana na academia e quer que esse resultado aconteça em um mês. Isso não vai acontecer. Mas se esse cara se dedicar e se exercitar de manhã, de tarde, de noite, eu não sei qual vai ser a intensidade do treino dele, mas se esse cara se exercitar, ele certamente vai atingir o objetivo dele em um espaço muito mais curto. Portanto, a nossa oração deve ser também exercitada. Orar exercitando não só um ritual de falar coisas num canto sozinho ou em grupo, mas com convicção, e baseado na palavra, entrar na presença do meu Pai e dizer a Ele tudo aquilo que está no meu coração. Percebam, amados, que o salmista, ele escreveu
Senhor, me dá um coração sincero. Sincero. E isso, amados, desculpa a minha sinceridade nesse momento, é o que falta muitas vezes em nós. Sinceridade. Esquecemos por tantas outras vezes que o papai, ele não só ouve aquilo que sai da nossa boca, ele sonda o nosso coração. Portanto, se ele sonda o nosso coração, e as escrituras vão dizer que se a palavra ainda nem subiu à nossa boca, ao nosso coração, ele já sabe o que a gente vai dizer, ele já sabe o que a gente vai pedir. Então veja bem, nós precisamos compreender que com sinceridade, com fé, com retidão, eu entro na presença de Deus e assim Ele me responde. Mas sem essas coisas, de forma alguma, eu obterei resposta da parte do Senhor. Glórias a Deus. Eu espero que nós comecemos a compreender, porque muitas vezes nós não temos resposta de Deus. Só que também outras tantas vezes, não deve ser só o meu pecado, como eu falei agora há pouco. Não é porque eu tenho pecado, não é porque muitas vezes não tenho andado em retidão, ou não tenho tido fé. Muitas outras vezes pode ser sim, o tempo kairós de Deus ainda não chegou. E por isso ainda Ele não te respondeu. Só que nós precisamos sondar a nossa vida, nós precisamos analisar a nossa vida e saber de fato como estamos caminhando na presença do nosso Senhor. Glórias a Deus. Porque de fato nós sabemos, não sabemos? Nós sabemos, queridos, como que a gente está. Se eu estou orando, se eu não estou. Se eu estou lendo a Bíblia, se eu não estou. Se eu estou buscando a Deus com sinceridade de coração, se eu não estou. Em algum momento eu sei como é que eu estou. Não sei exatamente, porque eu peço ao papai para sondar meu coração e tal. Mas em muitos momentos eu sei. E aí o problema é, se eu não estou orando com a constância que eu deveria, com a perseverança que eu deveria, muitos de nós temos o pensamento de, poxa, já que eu não estou fazendo direito, então eu vou fazer só de vez em quando. Isso é ruim. Ou melhor dizendo, isso é péssimo. Porque a perseverança que nós estamos aprendendo aqui, que nós temos que ter em oração, não está acontecendo. E por isso a resposta de Deus não vem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, repita mais uma vez comigo. Orar continuamente e jamais desanimar. Amém. Essa é a atitude que Jesus espera de seus filhos, seus discípulos. Essa é a atitude que papai espera daqueles que o buscam dia e noite. Orar continuamente, sem cessar, sem desanimar. Muitas vezes Satanás quer roubar o nosso ânimo, querido. Quer roubar o nosso ânimo de entrar na presença do nosso Pai. Hoje eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu já me vi assim. Quando eu vim para Jesus, Bom, eu sempre conto aqui que eu trabalho longe e tudo mais. Pego metrô e trem e tudo mais. Trem não, né? Pego metrô e ônibus. E nesse caminho, muitas vezes eu de volta para casa, eu vinha para casa tipo... Já a hora de chegar em casa, caramba, hoje eu vou pegar a Bíblia, eu vou destrinchar aquele negócio, eu vou orar hoje, que ninguém vai me parar, não vai ter nada nessa terra que vai me parar. É hoje que eu vou entender o que Paulo está dizendo, lá em 1 Coríntios, eu lembro que eu estava lendo 1 Coríntios nessa época, eu vou entender o que Paulo está falando ali, é hoje, não vai, tô nem aí, nem que eu não durma essa madrugada, e eu vinha desse jeito para casa. E aí depois de um tempo foi passando, o cansaço foi batendo no meio do caminho. E aí o pensamento já não era mais o mesmo. Eu vinha no meio do caminho pensando, tá demorando aqui hoje, hein? E para chegar logo em casa eu precisava dar uma cochiladinha, comer logo para dormir. Será que minha esposa fez de janta hoje? Tô doido para chegar em casa. Mas o pensamento já não era mais o mesmo.
Então depois de um período eu comecei a perceber, e não foi tão rápido assim como eu gostaria que fosse, que eu tinha desanimado. Que eu já tinha desanimado e já não estava com a mesma perseverança. Já não tinha mais o coração queimando da mesma forma. Isso é para o novo convertido só, querido? Não. Isso é para mim, para você. Isso é para nós. A gente precisa queimar constantemente. É o que a missionária ministrava aqui em seus louvores. Precisamos queimar constantemente. Vocês ouviram o que ela falou aqui? O sacerdote ia lá de manhã e à tarde, tacava fogo no altar lá. E a ordem do Senhor era para que o altar queimasse constantemente. Não podia parar. Eu e você precisamos nos embasar nas Escrituras para viver a nossa vida. Porque quando nós nos embasamos nas Escrituras, nós temos respaldo de Deus. Mas quando nós vivemos a nossa vida longe da palavra, não temos mais o respaldo do papai. Estamos longe dele. Glórias a Deus. Isso é o que aconteceu comigo. Com você pode ser diferente. Com você pode ser algo parecido. Enfim. Mas peça ao Senhor sensibilidade. Senhor, me dá sensibilidade para entender que caminho que eu estou tomando. Que lugar que eu estou indo agora. Se eu de fato tenho esse anseio para chegar em casa e ficar com o papai ali e tal. Ou se simplesmente eu estou fazendo isso de maneira religiosa. É outro perigo que a gente corre, não é verdade? Fazer orações religiosas, repetindo sempre as mesmas coisas. Não. Parece um negócio até robotizado, né? Estou dizendo que você não tem que orar pelas coisas que você ainda não obteve. Você precisa perseverar, que a gente está ouvindo aqui. Uma coisa é você perseverar, outra coisa é você achar que, se eu falar tudo isso toda hora, então eu vou ter resposta. Jesus falou em Mateus capítulo 6 que nossa oração não deve ser de palavras repetidas, como faziam os fariseus. Glórias a Deus. Portanto, nós precisamos entender que nossa perseverança precisa estar em Cristo Jesus. Somente Ele nos dará, de fato, um coração propício a perseverar. E vai ser prazeroso isso, amém? Não vai ser penoso, não vai ser pesado, vai ser prazeroso. Porque cada vez que eu entro em oração, Ele me mostra um pouco mais do seu coração. Cada vez que eu entro na presença dEle, com o intuito de conhecê-lo, eu vou conhecer um pouco mais. Ele vai me mostrar, porque Ele diz que se nós buscarmos a Ele, nós o procurarmos, Ele vai deixar ser achado de nós. É isso que Ele nos diz. É isso que eu e você precisamos compreender. Sabe, querido, às vezes a gente não obtém as respostas por causa disso. Deixamos de compreender a palavra. Deixamos de crer, na verdade, de fato, o que a palavra diz. Não é verdade? Então que a partir de hoje seja diferente em nossas vidas. Eu descobri, lendo a palavra, em Hebreus capítulo 6, versículo 12, o autor de Hebreus vai dizer que a fé e a perseverança, elas caminham juntas. Lembra do que eu contei da experiência que eu tive da resposta imediata do papai? Isso acontece com muita gente. Caramba, eu acho muito gostoso isso, quando o papai responde o negócio imediatamente. Mas o autor de Hebreus nos mostra aqui, por essa palavra, que a fé e a perseverança, elas caminham juntas. Isso quer dizer que muitas vezes nós deixamos, ou melhor, nós precisamos obter algo, nós queremos chegar a certo lugar, nós precisamos perseverar em fé. Lembro da missionária mandando no ano passado para nós uma mensagem que me tocou profundamente. Isso foi no período mais difícil que nós tivemos no nosso ministério, e mais difícil ainda para ela. Mas ela mandou uma mensagem num desses dias dizendo, mostrando para nós a respeito da revelação da carta de 1 João. Ela diz: o que vence o mundo é a nossa fé.
E aí você lembra dessa frase missionária que você falou? Ela falou, ela dizendo, a fé que vence o mundo. Ela dizia que a nossa fé tem que ser maior que a nossa dor. Lembram disso? A nossa fé precisa ser maior que a nossa dor. Passamos muitas vezes por dores, lutas, dificuldades. E isso tudo, Satanás começa a utilizar essas situações por ser legalista para tentar roubar a minha e a sua fé. Só que se a minha e a sua fé for maior do que a minha dor, do que a sua dor, então esta é a fé que vence o mundo. E como nós exercemos a nossa fé? Joelho no chão, cara no pó, como diria um bom pentecostal. Cara no pó, joelho no chão. Vida com Deus, vida de oração, súplica. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Ele orientou a Timóteo que fizesse isso. Antes de qualquer coisa, filho, façam súplicas, intercessões e ações de graças. Orem por todos. Esse é o conselho daqueles que compreendem que uma vida com Deus é uma vida baseada na fé. E se você tem fé, você entra na presença dele em oração. Você quer perceber se a sua fé está abalada ou não? Olhe para a tua vida de oração. Como é que ela está? Está mais ou menos? Está meio lá, meio cá? Você está precisando de uma palavra de ânimo na tua vida. E é isso que o Espírito Santo está querendo fazer essa noite. Não só exortando, porque eu percebo ele exortando a nós aqui em alguns pontos, em outros nos animando e nos mostrando que há um caminho de retorno, nos mostrando que há uma esperança. E nós sabemos bem em quem nós esperamos. Não em que, mas em quem nós esperamos. Glórias a Deus. E se perseverarmos em fé, esperando o retorno de Jesus, todos os dias aguardando por este, amados, certamente obteremos da parte do Papai as respostas que são necessárias para continuarmos a nossa vida, seguindo a Jesus em fé e em amor. Amados, sabendo dessas coisas, o Senhor Jesus nos deu algumas lições valiosíssimas. Lições de fato que nos ensinam certa vez estavam ele e seus discípulos e eles disseram: Mestre, nos ensina a orar, assim como fazem os discípulos de João. Nos ensina a orar. Em Mateus capítulo 6 está descrito o que o nosso mestre, a forma como o nosso mestre nos ensinou. Nós apelidamos essa oração de Pai Nosso. É a nossa oração modelo. Jesus não disse: você tem que orar assim o tempo todo. Todo dia que você vai orar, você vai orar desse jeito. Ele disse: esse é o padrão de oração, que de fato toca o coração do Pai, se vocês estiverem em fé. E diz assim: tu, porém, quando orares,
vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Entramos aqui agora há pouco, dizendo a respeito de um pai, dizendo a respeito de pessoas deste ministério, desta casa, que ainda não compreendem o que é ser cuidadas por um pai, que não compreenderam isso durante toda a sua vida, que não tiveram isso durante toda a sua vida. Alguns, por não ter um relacionamento com seu pai próximo, outros porque o pai partiu, outros até porque o pai abandonou e de certa forma não lhe deu o suporte que era necessário, como um pai daria. Mas Jesus nos mostra nessa palavra que nós temos um pai que te recompensa quando você entra no teu secreto com Ele. E essa palavra me chama muita atenção, porque quando você entra, dá a impressão do que Jesus está dizendo aqui, que Ele já está lá, te aguardando para aquele momento só seu e dele. Sabe disso? Tem conversas que nós temos com nossos pais, e eu tinha muito isso com meu pai, que eu não queria ninguém por perto, só queria falar aquelas coisas para ele. Isso estou falando do meu pai natural. Queria conversar só com ele. Sabe aquele negócio de homem para homem? Eu nem era tão homem assim, eu era menino ainda, né? Girininho. Mas eu queria ter uma conversa de homem para homem com ele. E era legal que às vezes ele acordava no meio da madrugada para fazer as coisas dele. Eu estava lá na sala, já tinha o costume de dormir tarde. Nós tínhamos longas conversas. E ali ele me ouvia, me dava alguns pitacos. Ó, faz assim, faz assado. Me ouve, filho, que eu sou mais velho que você, já vivi muita coisa, tenho spec de vida, né? Mas cara, o papai que as escrituras vão dizer ainda que nós que somos maus, não é verdade, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que é perfeito. Experimentem isso. Experimentem entrar nesses lugares secretos, onde você quer falar só com Ele. Eu não, sabe, amados, não entra na minha cabeça pessoas que não tem nada para falar para Deus, não tem nada que é segredo só seu e dele. Eu não compreendo isso, porque todos nós temos uma necessidade de ter, um amigo de verdade que eu possa compartilhar algumas coisas. Eu tenho amigos naturais, sim, grandes amigos, amados da minha alma, eles sabem disso. Mas cara, quando eu dou esse lugar, de primeiro lugar, da minha amizade, do meu coração para Ele, eu vou até o meu quarto, tranco ali a porta, e minha esposa amada da minha alma já sabe, ele está lá, deixa ele lá. E eu vou lá e eu fico com meu pai, eu entrego todas as coisas no altar dele. Eu converso com ele e falo: Pai, essas situações estão acontecendo assim, assim, assado. Eu agi assim, eu agi assado, e eu queria que o Senhor me dissesse o que eu tenho que fazer. Vai estar para acontecer algo assim, e eu preciso fazer assado. Amados, é uma conversa tua com teu pai. E por isso que muitas pessoas têm a oração como algo pesado, porque não tem essa liberdade. E essa liberdade é como? Veio de nós mesmos? Claro que não. Jesus que conquistou. Jesus conquistou por mim e por você. E aí eu volto lá para o início do que nós falávamos lá no comecinho. A justificação. A oração do justo
Então eu percebo que eu tenho liberdade em Jesus. Eu fui justificado por Ele. Então eu vou entrar nesse lugar de oração. A oração, amados, não é apenas algo, como é que eu posso dizer? É sim algo essencial em nossas vidas, mas não é só isso. A oração chega a ser para nós também uma questão de sobrevivência, inclusive. Para o cristão é questão de sobrevivência, cara. Quantos concordam comigo? Vocês concordam que é questão de sobrevivência? Se eu não oro, minha vida está fadada ao fracasso. Mais oro ou menos oro, Satanás vai querer me roubar, vai querer me matar, me destruir. Porque foi para isso que ele veio fazer. Jesus não nos enganou, ele falou a verdade a respeito de Satanás, nosso adversário. Mas no mesmo verso, eu acho interessantíssimo isso. No mesmo verso ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. E aí fica aí intrínseco, né? Fica ali por trás daquela frase: que lado que vocês vão escolher? Quem vocês vão escolher ouvir? A Satanás ou a mim? A quem vocês vão querer obedecer? A quem trouxe vida plena ou quem está disposto a te matar? São escolhas que nós precisamos fazer, amados. E como que eu respondo isso para Deus? Eu levanto a mão e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Isso é um passo. Mas eu preciso fazer isso todos os dias. De que forma que eu faço isso? Entrando em oração, reconhecendo a Ele como meu único e suficiente Salvador, todos os dias. É assim. É assim que eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. É só isso, irmãos? Não. Sabemos que temos que ter uma vida de santidade, reta e tudo mais que nós já ouvimos aqui desse altar. Mas isso é o que o Espírito está te dizendo para você começar a praticar a partir de hoje. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nós temos mais uma vez, amém. Eu estou correndo o risco de ser redundante nisso que eu vou dizer, mas mais uma vez, nós temos liberdade em Cristo Jesus. Temos liberdade. E já que temos liberdade, vamos exercitá-la agora, nesse momento, diante do nosso Pai. Levante do teu lugar. Se coloque de pé aí, no teu lugar mesmo. Nesse momento, eu peço à igreja que não disperse. Eu peço a vocês que comecem a colocar essas coisas diante do Senhor. Aquilo que tem tornado a sua vida de oração difícil. Confesse diante do Pai que muitas vezes você deixou de orar porque não se achou digno de entrar na presença dEle. Confesse diante do Pai com um coração sincero, dizendo a Ele: papai, muitas vezes eu achei que a oração ia ser um peso, mas hoje eu descobri que não precisa ser assim. Eu descobri que hoje o Senhor, me mostrando pela tua graça e misericórdia o perdão que o Senhor nos oferece e a liberdade que o Senhor nos oferece. Diga isso a Ele, querido. Diga a Ele o que tem te afligido. Com o coração quebrantado, se coloque diante do teu Pai. Com o espírito contrito, clame a Ele. Clame para que nessa hora Ele venha com tua graça, o teu amor e misericórdia, quebrando essas barreiras que muitas vezes não te permitia entrar. Confesse a Ele que você muitas vezes não permitiu Ele trabalhar porque teve medo de perder. Confesse a Ele que muitas vezes você não abriu todo o seu coração porque teve vergonha. Achou que precisaria
abrir mão de algo que era muito valioso, mas que nessa noite você descobriu que não há nada mais valioso do que Ele na sua vida. Não há nada mais valioso do que viver com Ele pela eternidade. Diga a Ele que essa noite você entrega mais uma vez, ou pela primeira vez, o governo da sua vida em suas mãos. Entregue a Ele, querido. Entregue o governo da tua vida nas mãos do nosso Criador, nas mãos do nosso Senhor, do nosso Salvador. Queridos, permita-se ser moldado nessa hora, ser tocado. Permita-se sim ser confrontado, mas de forma que esse confronto na sua alma não lhe faça retroceder do lugar de onde você está, mas te dê mais ânimo e te impulsione a chegar mais perto. Jesus nos mostrou essas coisas. Jesus nos mostrou que quando nós pecamos e quando nós entristecemos ao Pai, nós não devemos ir para longe, porque certamente nós morreríamos. Mas Ele nos mostra aqui os nossos pecados. Sim, quando nós pecamos, nós necessitamos dEle e precisamos chegar mais perto. Porque Ele é quem nos justifica diante do Pai. Ele é quem nos justifica, Ele é quem intercede por nós diante do Pai. O Espírito Santo, eu percebo o Espírito Santo querendo tocar em vidas aqui essa noite. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo já começou algo no teu coração. Permita Ele continuar agora. O Espírito Santo já começou algo por meio das ministrações desde o início. Eu percebo o Espírito Santo querendo te dizer de fato o que é que Ele veio fazer aqui. Querendo te mostrar de fato que você não está aqui sem propósito. Você não veio aqui essa noite para ouvir uma simples pregação e sair daqui somente com um monte de informações sem saber o que fazer com elas. O Espírito Santo, Ele quer te mostrar que há profundidade nele. Deixe ser moldado. Deixai-vos ser cheios, moldados, transformados. Riakanai o mandarai. Não se envergonhe, não se envergonhe. Diga para o teu Pai o que está passando no teu coração nesse momento. Diga para o teu Pai que de fato você realmente veio para esse lugar hoje. Você estava aflito, você estava cansado. Seja sincero com Ele. Diga para o teu Pai que o teu coração muitas vezes vem para cá aos cacos e bagaços, aos trancos e barrancos, mas Ele sabe de todas essas coisas. Sim, Ele sabe. Mas seja sincero com Ele e diga: Pai, a partir de hoje não será mais assim. A partir de hoje, eu encontro no Senhor. Eu encontro no Senhor a minha liberdade. Eu encontro no Senhor o meu prazer.
Só em Ti, Jesus. Só em Ti, Jesus, eu encontro o prazer verdadeiro. Não é momentâneo, Jesus, eu sei que não é. O meu prazer em Ti, Jesus, Ele é eterno e me levará para a eternidade, para junto de Ti, Jesus. Jesus, eu sei que não era assim antes de eu entrar aqui hoje. Jesus, eu sei que não era assim antes de eu me render aqui em oração. Jesus, eu sei que não era. Mas eu sei também que o Senhor me deu esperança mais uma vez. O Senhor me deu um novo coração hoje mais uma vez. Com a sua marreta, que é a palavra, o Senhor veio e esmiuçou a penha, que era o meu coração. Que a partir de hoje eu recebo da parte do Senhor a Tua palavra com mais ânimo, com mais vigor, com mais força. Eu recebo a Tua palavra a partir de hoje, Jesus, com o intuito de obedecer e verdadeiramente crer naquilo que o Senhor escreveu a meu respeito e a respeito daqueles que Te servem. Jesus, hoje eu recebo de Ti a Tua graça, a Tua misericórdia para romper em oração, para romper, Senhor amado, nos dias de desânimo. Ah, Senhor da glória, eu sei que Suas escrituras declaram que o Senhor dá vigor ao cansado, dá ânimo àquele que estava abatido. Mas Deus de Israel, nessa noite eu recebo da Tua parte um novo vigor, um novo ânimo, para que a minha vida de oração venha fluir de acordo com a Tua vontade. Jesus, Jesus, muda histórias aqui hoje. O Espírito Santo quer mudar a tua história. Chega de orações frias. Chega de orações de palavras apenas repetidas. Chega de dias em que o Senhor não fala com você. Chega, chega, chega. A partir de hoje eu profetizo que a tua vida de oração será movida e envolvida no fogo do Espírito Santo. Que a intensidade que o Senhor te chama para viver, você vai viver. Você vai viver essa intensidade. E em nome de Jesus, eu ordeno que Satanás não tenha mais vida, não tenha mais poder contra a tua vida. As investidas dele contra o teu coração, contra a tua mente, perdem o poder agora. Perdem o poder e a eficácia agora. Porque o nome de Jesus aqui é exaltado, e não há nada que possa contra o nome de Jesus, porque o nome que lhe foi dado está acima de todo nome. Eu quero que você creia nessa palavra. Eu quero que você creia nessa palavra. A palavra que é liberada nesse lugar é para quebrar todo o poder das trevas contra a tua vida. Aquilo que estava te assolando, aquilo que estava tentando te paralisar, aquilo que está trazendo peso contra a tua vida, seja quebrado agora em nome de Jesus. Aquilo que atentou contra você, aquilo que quis te dizer que não tem mais jeito, que a sua história se encerraria por aqui, que você não é cristão que se preze, que você não tem temor a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, está escrito a nosso respeito que o Senhor nos escolheu e nos trouxe para perto. Que o Senhor nos manda perseverar, não porque Ele é vaidoso, mas é porque é um Deus zeloso, que cuida de mim e de você. Amados, que essas convicções comecem a adentrar no teu coração e expurgando toda a mentira de Satanás que porventura entrou. Por isso, mais uma vez eu declaro: chega de orações frias. Chega. A partir de hoje, renda-se ao Senhor e permita o Espírito Santo de Deus te levar a orações fervorosas. Orações fervorosas. Que o teu coração queime constantemente. Que o teu coração queime. Que como labaredas de fogo as tuas orações possam acender o amor que há no teu coração pelo Pai. Sim,
Sim, porque sei que Satanás estava dizendo para você que você não tem mais amor pelo teu pai, porque a tua oração já não era mais a mesma. Satanás estava querendo te enredar e mentindo para você, dizendo que você não ama mais o teu pai. Mas Jesus, ele nos diz que ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. O Espírito Santo de Deus, que nos leva a clamar a Abba Pai, está conosco e está em nós. Ei, sua história muda hoje. Sua vida de oração muda hoje. Se você crê, diga amém. Porque você sabe que você tem um pai que te responde, um pai que te cuida, não só dos teus, mas como os da tua casa, não só de você, mas como de todo aquele que vem até ele com o coração aberto. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Continue com seus olhos fechados, mas com seu coração aberto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você que precisava de ter um ânimo na sua oração, você que estava desanimado para orar, você que já não conseguia mais, dizendo que isso não era para você. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor hoje te mostra o quanto Ele te preocupa. Ele se preocupa com a tua vida. O Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com as suas angústias, os seus problemas. Mas a partir de hoje, que você tenha mais fé enxertada no teu coração, para saber que as respostas que vêm dele, elas vêm no tempo Kairos de Deus, e que você não pode parar de perseverar até que o Senhor te responda. Não importa. Não importa o que Satanás te falou até hoje. Não importa o que ele quis te enganar e a mentira que ele te contou. Seja ela qual for, a verdade de Cristo é maior. A verdade liberta, muitas vezes aqui e muitas outras aqui. É a verdade que liberta. Parece até que o Senhor se esqueceu. Parece até que Ele se esqueceu da sua súplica. Foi isso que você disse para Ele no seu quarto. Mas Ele manda te dizer que Ele não se esqueceu de você, nem dos teus. E ainda hoje você verá a glória de Deus. Apenas creia. Apenas creia. A tua fé precisa ser maior que a tua dor. A tua fé tem que ser maior que a tua dor.
Merekana yoko, ryoko do yomandore. Espírito Santo, Espírito Santo, toca esse jovem, Senhor. Toca os jovens deste ministério. Toca os moços, os que têm mais idade. Traz convicção ao coração deles. Convicções que somente nós temos no Senhor, para que eles não se encontrem mais perdidos em meio a pensamentos e sentimentos que não trazem edificação, mas que tenham convicções em Cristo, para que todo lugar onde eles andarem e caminharem possam demonstrar a Cristo por meio de suas vidas. Que a maior pregação desse povo seja a sua vida e o seu testemunho diante dos homens. Que ainda que venhamos pregar a palavra, possamos demonstrar por nossas atitudes o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos molda, o quanto o Senhor nos muda. E que mesmo que outras pessoas digam que parece que não mudamos nada, que não venhamos ter em nós nenhum sentimento de querer mostrar isso para as pessoas, mas que tenhamos um coração obediente e diante do Senhor mostrar que queremos sim ter o Senhor conosco. Sejamos mudados segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Kanayo mandoko, ryoko mandore, lika mandoko. Não te turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ryokodoyo mandarai. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu lhes enviei o Consolador. Essa batalha você não vence pelas suas próprias forças. Você vence de joelho no chão. Essa guerra nós vencemos em oração. E lembre-se sempre, estamos juntos num mesmo propósito de engrandecer o nome de Jesus. Você não está sozinho. Não está sozinho. Apenas me dê a prioridade do teu coração. Eu quero ser prioridade para você. Eu quero ser prioridade para você. Me dá esse lugar do teu coração. Então eu te direi o que disse ao meu filho no Rio Jordão. Ryokodoyo mandarai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Continue, persevere, creia, porque o melhor de Deus ainda virá. Mas é necessária perseverança, porque Ele observa tudo, a cada passo teu.
Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. Tampouco as suas orações. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer muito mais aqui. Que o Senhor possa encontrar corações dispostos a obedecer. Que o Senhor encontre de fato um terreno fértil nesse lugar, onde vidas sejam tocadas e respostas da parte do Senhor possam encher essas vidas com mais ânimo, com mais vigor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, há uma porta de emprego para você que clamou por ela. Manaragai. Há uma porta de emprego. E o Senhor manda te dizer que ainda essa semana você receberá uma ligação. E você verá o que a sua fé fez. Seja segundo a sua fé. Nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou. Nunca se esqueça, pois o seu coração humilde, a sua simplicidade fará diferença nesse lugar onde Ele vai te colocar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, nós te agradecemos. Bendizemos o teu nome, Senhor amado, por toda a instrução que o Senhor nos deu, pelas revelações e por tudo aquilo que o Senhor nos deu como profecia também. Amamos ao Senhor quando o Senhor se move de qualquer forma. Não importa qual seja ela, nós amamos. E queremos nos render cada vez mais. Queremos nos render cada vez mais. Que a nossa vida seja consagrada a Ti. E dia e noite, os nossos lábios e nossas atitudes proclamem a Tua glória. Até que o Senhor venha. Amado Deus de Israel, torna viva a esperança da Tua igreja. Torna viva a esperança daquele que entrou aqui hoje de alguma forma sem esperança. Mas por favor, Senhor, faz isso depressa. Faz isso agora, por favor. Faz isso agora, por favor. Obrigado.
Obrigado, Jesus. E amém. Amém.